Olá, eu sou Magali e resolvi participar do projeto Agosto Dourado da Bárbara Moreira para contar um pouco sobre a minha experiência com a amamentação. Eu sou mãe de 5 filhos nascidos vivos. A primeira gestação ela não vingou. Eu queria começar falando um pouquinho da minha experiência como filha. Eu sou a primeira filha de cinco irmãos, né? E pude acompanhar a minha mãe nesses momentos com ela nas chegadas dos outros bebês, dos outros irmãos. Minha mãe sempre amamentou e ela tinha, na época, licença de 3 meses, né? Então, durante esse tempo, esses 3 primeiros meses, ela sempre amamentou, então eu tenho essa memória da minha mãe segurando os bebês no colo, amamentando, e depois, quando entrava a introdução alimentar e ela tinha que voltar a trabalhar, a mamadeira entrava em ação, né? Então, mas sempre no colo, sempre ela dando banho no bebê, esses cuidados eles sempre tiveram envolvidos na minha família, né? Até porque eu tenho uma família grande. Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, né, a Maria Eduarda, foi em 1993, eu de imediato procurei um lugar onde eu pudesse me preparar para o parto, me preparar para a maternidade também. Então fui atrás de uma pessoa para me preparar, encontrei uma terapeuta corporal maravilhosa no Rio de Janeiro, que acompanhou todas as minhas gestações, me preparou para todos os partos, maravilhosa, e ela fazia o atendimento não só em grupo, como atendimento individual também. Então eu tive esse contato com outras gestantes, onde a gente podia trocar informações, trocar experiências, e iam mulheres também lá oferecer os seus relatos, e a gente podia conversar sobre esses temas que envolvem o ciclo gravídico puerperal. Então, não só a Maria Eduarda, como todos os meus outros filhos, nasceram de parto normal, mas naquela posição litotômica e com o que hoje é considerado violência obstétrica, mas que na época, como eu desconhecia esse assunto, né, então não levei isso em consideração. Para mim, simplesmente ter um parto normal era ter um parto vaginal. Então, para isso eu me preparei e isso eu consegui. Meus partos eles foram realmente muito rápidos, foram muito tranquilos, mas tinha a questão do berçário, né? Naquela época ainda existia o berçário. Então os bebês nasciam e iam para o berçário, nasciam à noite. Então, como os meus nasceram sempre no final do dia, eles iam para o berçário e eu só tinha contato com eles praticamente no dia seguinte, né? Maria Eduarda, que foi a minha cobaia nessa questão da amamentação, chegou para mim 12 horas depois do parto. Lógico que naquela noite eu não dormi, esperando ver a tão chegado momento desse encontro, né, com o meu bebê, que estava ali há 9 meses já esperando para nascer. Ela mamou, e a primeira vez que ela mamou, ela pegou tão forte, eu senti uma cólica tão grande, que eu achei que eu fosse morrer, né? Eu pelo amor de Deus, chamo uma enfermeira, assim, porque foi uma cólica realmente muito forte. Depois eu fui percebendo que sempre quando ela mamava, eu sentia essas cólicas, e aí então fui esclarecido de que essas cólicas eram justamente as contrações uterinas para que o útero pudesse voltar ao seu tamanho normal, né? Mas essa primeira cólica me assustou bastante. Ela foi um bebê que eu amamentei até 8 meses, depois ela mesma quis largar, começava a morder o peito, não queria mais. Então, depois da introdução alimentar, aos 6 meses, ela começou a ficar mais distante, assim, na questão do peito, né? De querer outros alimentos, de não querer ficar ali e tal. Já a Rafaela, ela mamava bastante também. Foi a minha terceira gestação, né? Quando ela chegou, ela mamava bastante, só que ela precisava de mais, né? Eu sentia que meu peito ele não produzia o suficiente. Na época eu não conhecia, eu desconhecia, na verdade, essa questão de consultoria em amamentação, ou de que
poderia fazer translactação ou que poderia fazer alguma outra coisa para poder estimular a produção de leite, para poder levar essa amamentação mais tempo. E no meio do caminho eu engravidei. Quando a Rafaela tinha 7 meses, eu engravidei do João Felipe. E aí aquela história, né? Quando você engravida, você não pode mais amamentar. Então eu tive que interromper a amamentação da Rafaela por completo, porque estava grávida. Então uma falta de informação também mais adequada, que eu não tive acesso, né, nesse momento. O João Felipe já foi um caso bem diferente, né, porque ele mamou até os 3 meses de idade, mas assim, com muito esforço da minha parte, e ele não aceitava o leite de forma alguma. E depois, num dia de desespero, assim, que eu estava tentando dar leite com conta-gotas para ele, a pessoa que trabalhava comigo resolveu bater um leite normal, com geleia de mocotó, e o menino mamou tudo. Comentando com a pediatra, então, ela relatou que algumas crianças precisam e têm necessidade de um leite mais adocicado, de um sabor mais, não um leite mais adocicado, na verdade um sabor mais adocicado, porque o paladar é mais exigente por algum motivo. Ela não me explicou o porquê disso, mas ela me orientou, inclusive, na introdução alimentar. A sopinha salgada era sempre colocada uma colherzinha de açúcar para que tivesse aquele leve sabor adocicado, e então ele comesse tudo. E aos poucos eu fui retirando esse açúcar da alimentação dele. Mas foi um processo bastante difícil, em que eu tive bastante medo da desidratação, desnutrição, enfim. O meu companheiro também bastante preocupado com a situação. A gente ficou, ele segurava, eu tentando dar em conta-gotas, dar em colherzinha o leite. Foi um processo assim bem difícil, sabe? E que eu tive o apoio, sim, do meu companheiro, e tive o apoio também das pessoas que acompanhavam esse processo, né? Mas chegou no momento de desespero que a gente tomou essa decisão, né, de introduzir realmente outro leite e adoçar com alguma coisa, geleia de mocotó, mel, enfim, que ele pudesse estar mamando, e aí com isso o peso, o desenvolvimento dele foi melhorando a cada dia. Laura e Beatriz chegaram um mês antes do previsto, né? Então elas eram para nascer no dia 25 de julho, nasceram no dia 25 de junho. Com elas, eu acabei tendo que, o parto foi normal também, né? Mas eu tive que voltar para o hospital no dia seguinte que eu tinha chegado do hospital, porque elas tiveram uma icterícia forte e a gente teve que ser internada, todo mundo, né? Porque eu amamentava e elas precisavam, então, estar perto de mim. E eu precisava estar perto delas, não dava para ficar indo no hospital e voltando com elas lá. Então, internamos todas novamente. Elas nasceram numa segunda-feira e numa quinta-feira a gente retornou ao hospital para essa internação. Então, durante esse processo, foi um lugar onde eu tive que ficar, onde não podia ter a visita das pessoas. Eu fiquei num semi-intensivo, né, onde as pessoas não podiam fazer visitas. Então eu ficava sozinha. Na época tinha um celular e com esse celular eu me comunicava com as pessoas. Ali eu fiquei mais ou menos uma semana. E essa questão da tensão, ela mexe muito com as emoções e mexe muito com a questão da produção do leite também, né? E elas, por terem nascido com um peso de 2,180, 2,270, elas entraram de imediato no complemento, né? Então o leite materno era oferecido e também o complemento. Eu não tive nenhuma orientação, nem mesmo da pediatra, de fazer a translactação ou de fazer estimular a produção de leite. Não tive essa orientação. Então, por questões de logística, eu tive que continuar a gravação em outro lugar. Mas continuando
conversa, se eu tivesse tido uma orientação, uma consultoria talvez em amamentação na época sobre a questão da translactação, sobre a questão de como aumentar a produção de leite, talvez eu tivesse conseguido prolongar essa amamentação das meninas. Mas eu não tive acesso a isso, né? E nem sabia, na verdade, eu nem sabia que existia, que poderiam existir consultoras em amamentação, por exemplo, né? Então, realmente, eu segui as orientações da pediatra e na preocupação de realmente fazer com que o desenvolvimento delas acontecesse da melhor forma possível, né? Esse foi um momento bastante difícil para a gente, né? Eu tive o apoio da minha mãe, por exemplo, ela ficou comigo durante esses 3 primeiros meses. Então, ela me ajudou bastante na questão do complemento, por exemplo. Eu amamentava e ela dava o complemento para essa bebê que eu amamentei. E depois eu amamentava a segunda e ela dava o complemento da segunda, né? Então, isso foi bastante importante, ter esse apoio da minha mãe, do meu companheiro. Eu tive que ter uma pessoa para cuidar das outras crianças, que eram todas crianças, né? Eu tinha o João Felipe com 3, a Rafaela com quase 5 e a Maria Eduarda já com 8. Então, a demanda era muito grande em relação a colégio, almoço, deveres de casa, banho. Tinham aquelas horas que tinham que ser cumpridas, né? A rotina deles tinham que ser cumpridas no horário certinho. Então, eu tive que ter essa pessoa que me ajudasse ali com as crianças também. Isso eu acho que foi muito importante para todo o trabalho que hoje eu desenvolvo, né? Hoje eu trabalho como doula, como educadora perinatal, trabalho com consultoria em amamentação, Chantala, pintura em barriga, que é o ultrassom, e tudo isso ele veio acrescido dessa experiência pessoal, né? Dessa vivência que eu tive com todas as minhas gestações, com a minha perda, com todas as minhas frustrações em relação à amamentação, porque eu gostaria mesmo de ter amamentado por mais tempo, mas, enfim, isso não aconteceu. Mas fico muito feliz e agradecida mesmo, porque só através dessa experiência é que eu posso fazer diferente no meu trabalho, apoiando e fazendo com que essas mulheres compreendam a importância do aleitamento materno, compreendam a importância da introdução alimentar no momento adequado, da relação com seu bebê, da massagem, do contato, da disponibilidade saudável do tempo, né? Então, eu acho que essa faz toda a diferença. Agradeço, então, a participação e muito obrigado, Bárbara. Um beijo e sucesso nessa campanha.